Como é bom estar nesses breves momentos, nesses minutos que nós temos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. É tão precioso esse momento, é tão bom quando nós olhamos as riquezas da palavra do Senhor para a nossa vida. Eu queria que você tirasse esse momento para ser um momento de muita qualidade na tua vida e que você aplicasse essa palavra da seguinte maneira: eu recebo uma verdade, a verdade de Deus, eu entendo como pratica e eu pratico essa verdade. Isso é um ciclo de crescimento. Eu recebo, eu entendo e eu pratico. E hoje eu vou falar sobre um paradoxo. O paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. E algo que você tem que saber é que a sabedoria não nasceu com você e a sabedoria não vai morrer com você. A verdadeira sabedoria está na Bíblia. Nós temos que estudar as Escrituras no contexto do cristianismo para nós vermos e termos, adquirirmos, entendermos a verdadeira sabedoria. Eu quero ler um texto base que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, e eu vou estar lendo. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como você sabe, muitas vezes nós como seres humanos, nós nos achamos tão cheios de propriedade, achamos que estamos certos, defendemos tantas causas. Mas agora eu quero te questionar, como você sabe que está certo? Se você pensa que está certo, se você anda certo, se comunica certo, se não através da centralidade do Evangelho. É ali que nós vamos, é aqui que nós vamos ver se nós estamos realmente certos, porque esse livro é o manual do fabricante. Foi Deus que escreveu, através de mais de 40 homens diferentes, mas foi o Espírito Santo, uma única pessoa que escreveu a Bíblia, foi o Espírito Santo. E é nele que nós devemos basear a nossa vida, na pessoa de Jesus Cristo. Paulo disse aos Coríntios: vocês se comparam a si mesmos, porque não são sábios. Quando nós comparamos a nós mesmos e temos em nós mesmos como sendo sábios, como nós somos sábios, como nós estamos certos, nós acabamos perdendo toda a sabedoria. No Evangelho de Lucas, Simeão, quando ele viu Jesus, ele disse: esta criança, ela é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. Quando você se depara com Jesus, expresso através das Escrituras, você fica confundido. É um paradoxo. E você é levado a tomar uma decisão. E se você nasceu de novo, que é a decisão que nós temos que tomar, aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, daí então algo acontece no nosso interior, nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. E se você nasceu de novo, Deus vai levar você a entender as suas verdades. E é por isso que Jesus, ele é tido na palavra de Deus como a pedra de esquina. Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra de esquina, que servia para alinhar toda a construção. A Bíblia diz no livro de Romanos que Jesus é uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nessa pedra não será confundido. Jesus, para muitos que não o receberam, passa a ser a pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Mas o nosso paradoxo hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 39, e diz o seguinte, eu vou estar lendo para você: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E no Evangelho de João diz a mesma citação, diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Este provérbio de Jesus é um paradoxo, é paradoxal. Exige fé
para entender os dois tipos de vida aos quais Jesus se refere. Está em contraste a vida do mundo, aquela vida que o mundo oferece, a vida mundana e a vida eterna. Quem escolher a primeira, perde a segunda. Por outro lado, mesmo que se perca a primeira para obter a segunda, na verdade, pouco ou nada foi perdido. E somente os que têm fé estão prontos para entender e atender essa proposta, essa delimitação de Jesus. Quem perder a vida por minha causa, a expressão por minha causa, dá a razão espiritual para toda essa promessa. É o compromisso com Jesus que transforma a renúncia em posse eterna. Quer dizer, eu renuncio a essa vida e eu tenho uma possessão eterna. E em Mateus, capítulo 10, eu vou estar primeiro lendo o versículo 37 e 38, depois do 34 ao 36, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não cuideis, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que foi o próprio Jesus que falou. E ele dá a entender que aqueles que querem se preservar, negando o Evangelho, estarão perdendo a vida eterna. E em contrapartida, ser fiel ao Evangelho equivale à morte figurada ou literal, mas nessa morte é que o discípulo encontra a vida eterna. Quer dizer, quando nós deixamos para trás a nossa vida nesse mundo, quer dizer, amamos mais a Jesus do que a nossa vida, nós temos essa vida eterna. Os relacionamentos mais íntimos, a própria personalidade, interesses pessoais, sonhos, preferências, dinheiro, conforto, abrir mão de tudo, porque o discipulado com Jesus se torna prioridade na minha vida. Paulo, ele diz, olha, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso se dá porque eu entendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele disse: o Cristo deve morrer e ressurgir. Não basta somente eu saber que Jesus é o Cristo, mas também que tipo de Cristo ele seria. Pedro e os 11 não concordaram momentaneamente, eles não tinham entendido, mas Jesus chamou os seus discípulos e os ensinou porque Jesus os amava e Jesus nos ama. E por isso essa palavra é tão contundente, é tão direta às nossas vidas. Jesus, ele falou aos seus discípulos isso e momentaneamente os seus discípulos não entenderam, mas Jesus por amor os chamou e os ensinou. Eu vou estar lendo para você um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 32 ao 38, e diz o seguinte: e dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Aqui nós vemos que o diabo ofereceu a Jesus o mundo inteiro em troca da sua alma, mas ele rejeitou e aceitou morrer a morte de cruz. Se ele fez isso, a passagem que nós estamos vendo diz que se nós quisermos sermos os verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que fazer também o mesmo. O mundo inteiro, ele se prepara para viver e o mundo inteiro morre.
A mesma coisa que aconteceu no dilúvio, lá em Sodoma e Gomorra, aconteceu também nos dias de Noé, diz a palavra. A Bíblia diz que assim seria também nos dias do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim também a Bíblia diz que será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Hoje, a maioria das pessoas, elas se esquecem de cuidar da vida eterna. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos a se desligarem deste mundo, porque esse mundo é muito perigoso. Nós nos apegarmos ao que vai ser destruído pode ser tão perigoso quanto o apego da mulher de Ló pela cidade. Ela olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal. Ela se apegou àquilo que já não tinha mais salvação. Ela se apegou àquilo que ia ser destruído, que já estava sendo destruído. Da mesma forma, quando o nosso amor pelas coisas do mundo é maior do que a importância que a vida eterna tem para nós, ou que o próprio Filho de Deus tem para nós, nós também vamos perder a nossa vida. E é muito importante nós olharmos para isso hoje, no tempo que se chama hoje, onde o Evangelho está sendo pregado, onde nós temos a liberdade de ler a Bíblia, onde nós temos a liberdade de orar, de adorar um Deus que é maravilhoso, que é eterno. Isso se dá nos dias de hoje, onde nós estamos pregando esse Evangelho. E eu chamo você para olhar para a tua vida, a não se apegar mais nas coisas que vão se passar. Então, por essa razão, Jesus ensinou e deixou a sua palavra. Lembre-se, apegar-se ao que vai ser destruído pode ser muito perigoso. O caminho da glória, dessa glória de Deus, ela passa pela morte, descrita neste provérbio. Quando alguns gregos, gentios, quer dizer, aqueles que estavam fora do Evangelho, próximo da glorificação de Jesus, eles foram falar com Jesus, ele falou que o momento onde ele atrairia todos os homens da terra para si, era o momento da cruz do Calvário. Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei para mim. Nesse momento ele ensinou claramente a necessidade de sua morte e também a necessidade de cada discípulo perder a sua vida neste mundo. Ele disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte de Jesus produziria muitos frutos de conversões para Deus. Por outro lado, só o discípulo pronto para morrer pode produzir fruto. Nós precisamos entender que a vida mais importante é a vida eterna. Nós não devemos agir como Esaú, que trocou a sua grande herança por um prato de comida. Não devemos perder de vista a vida eterna, por causa muitas vezes de alguns desejos dessa vida tão passageira. Nada neste mundo é bom o suficiente para compensar o sofrimento eterno do inferno. E a Bíblia fala do inferno. A Bíblia fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Devemos amar mais a Cristo do que a nossa própria existência. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Somente entregando a vida é que nós vamos receber. Se eu entregar a minha vida para Jesus, eu recebo a vida dele em mim. Essa autopreservação que muitas vezes nós lutamos de uma maneira tão acirrada pode prolongar a nossa existência, mas nunca pode nos dar a vida eterna. A vida eterna, a vida é um dom de Deus. Por isso, a entrega da nossa vida para Deus garante a nossa vida eterna, conservada. Só podemos dizer que o morrer é lucro quando dizemos antes que o viver é Cristo. Fomos criados com a eternidade em nossos corações e a compreensão de que há algo muito maior além da nossa existência terrena, ainda que nós desconheçamos.
Deus, Ele pôs a eternidade no coração do homem. Eternidade é um tempo muito longo. E o que vai te dar e manter a vida eterna, o que vai manter a nossa alegria crescer e crescer durante toda a eternidade, não será nenhuma prosperidade material. Vai ser Cristo e o seu evangelho, porque a palavra de Deus ela nunca vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Você vai passar toda a eternidade buscando e vendo a glória de Deus a cada dia que vai ser revelada à tua vida. Por isso eu te convido hoje realmente a voltar-se para Jesus, a ser um verdadeiro discípulo de Jesus que está disposto a dar a própria vida para o Senhor, a fim de ter a vida dele em si mesmo e ter essa perspectiva de eternidade. Quero fazer uma oração com você agora. Se você também está enfermo, tem alguma necessidade, coloque diante do Senhor. Ele é poderoso para vir agora sobre a tua vida e mudar toda a circunstância. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e eu vou estar orando. Deus, obrigada por esta palavra tão tremenda, tão poderosa, onde, Senhor, o Teu Espírito pode trazer uma revelação e mudar a nossa vida. Revela-te, Senhor, a cada pessoa que assistiu esse programa. Também eu coloco aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em necessidades financeiras, aqueles que estão com problemas de relacionamento. Deus, pela Tua misericórdia, vem, Senhor, e supre as necessidades de cada um. Deus, traz a paz que excede todo entendimento para essas vidas, Senhor. Envolve-as com o Teu amor, Senhor, e atrai-as para Ti, de uma maneira que elas nunca mais sejam as mesmas, em nome de Jesus. Amém e amém. Get easier to be, easier to be me. It's hard to believe